Dar sequência a uma série de mensagens sobre conquistas, sobre posicionamentos. Durante algum tempo esse ano olhamos a vida de Neemias, um exemplo a ser seguido. E de alguns meses para cá estamos olhando para Jonas, um exemplo a não ser seguido. Pela vida de Neemias nós aprendemos a imitação. Como fazer igual outro fez. Pela vida de Jonas, nós aprendemos a rejeição. Viver não fazendo o que o outro fez. São os dois caminhos para nós aprendermos. Podemos aprender na vida através dos bons exemplos, imitando-os. Podemos aprender através dos maus exemplos, rejeitando aquele mesmo comportamento para a nossa vida. E Jonas, ele se tornou, depois de 9 anos como profeta em Israel, ele se tornou um exemplo negativo de conduta, a partir do capítulo 1, versículo 1 do seu livro. Aliás, os irmãos sabem que o livro de Jonas, que é um profeta, não traz uma profecia, traz um relato biográfico. É o único profeta na Bíblia que o seu livro não é composto de uma profecia, de algo que Deus manda ser dito para que todos saibam. Mas é composto da história dele, do comportamento dele. Depois de 9 anos de um exercício de ministério profícuo, de acordo com a vontade de Deus em Israel, chega no capítulo 1 da história, no versículo 1, e surgem problemas na vida de Jonas. E os problemas na vida de Jonas surgem por causa da primeira expressão do versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem. Capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem. Depois, no capítulo 1, versículo 17... diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E daí eu escolhi a temática dessa mensagem, aplicando na nossa vida, contextualizando para mim e para você. E, na verdade, a temática é como, ali está como uma exclamação, mas é uma interrogação. Qual é a distância que você está da boca do peixe? No versículo 1 que nós lemos, nós temos um indicativo de Deus falar com Jonas, dando uma ordem para Jonas. No versículo 17, nós vemos Jonas sendo engolido por um peixe. E de uma forma simbólica eu trago essa situação para a tua vida e para a minha vida, dizendo que existe uma distância entre Deus falar e a boca do peixe. Jonas não teria problema nenhum se Deus não tivesse falado com ele. Se não houvesse esse versículo 1, a vida dele transcorreria normalmente. O grande problema na vida de Jonas começou quando Deus falou com ele. Quando Deus falou de uma forma diretiva, dando uma ordem de comportamento, uma ordem de posicionamento. Deus falou com ele e ali abriu-se a porta do problema para a vida dele. Não que necessariamente ele teria que ter problema. Nós temos 2 situações para especularmos juntos. A primeira situação, se Deus não tivesse tido essa ideia, se Deus não tivesse falado com ele, como eu já disse, ele profetizava em Samaria, capital do reino de Israel, por 9 anos, encorajando o rei nas conquistas militares e reprovando o povo na idolatria e na imoralidade. Ele cumpria durante 9 anos esse ministério de uma forma agradável diante de Deus. Mas chegou um dia que Deus falou com ele de maneira diretiva. Que Deus disse para ele: faça determinada coisa. Se Deus não tivesse falado, não teria problemas para a vida de Jonas. Ele continuaria desenvolvendo o seu ministério que ele amava, porque era um patriota, e ele estava ajudando Israel a se solidificar como nação.
Ele continuaria o seu ministério, que era bem quisto pelo rei e pelo povo, porque ele era um encorajador, um incentivador, e esse incentivo estava levando Israel a controlar suas fronteiras e a expandir o seu território. Ele incentivava o rei nas conquistas militares e no cuidado da nação. Era um ministério muito abençoado, muito produtivo e muito prazeroso. Mas de repente Deus deu uma direção para ele, Deus falou com ele. Então a primeira especulação, se Deus não falasse, ele não teria problemas. Diga para o seu irmão, se Deus não falar com você, você não tem problemas. Se Deus não dirigisse nossas vidas, nós não teríamos grandes problemas. Segunda situação, se Deus falasse e ele atendesse, e ele obedecesse, ele praticasse, ele fizesse o que Deus falou, ele também não teria grandes problemas. Ele não chegaria na boca do peixe. A boca do peixe não se abriria para ele. A boca do peixe representa para as nossas vidas a grande tragédia. Diga, a grande tragédia. Problemas todo mundo tem no dia a dia. Todo mundo tem problemas corriqueiros, todo mundo tem dificuldades. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Todo mundo tem problemas com a educação dos filhos, nos relacionamentos afetivos, no casamento, alguma dificuldade de relacionamento, problemas econômicos, financeiros, problemas com a saúde. Todo mundo tem alguns problemas no trabalho, na faculdade, em casa. Todo mundo tem problemas. Faz parte do contexto dessa vida nós termos problemas. Mas grandes tragédias podem ser evitadas. Grandes problemas podem não existir. Ou se Deus não falar dirigindo a nossa vida, ou se quando Deus falar nós ouvirmos e atendermos e fazermos o que Deus fala. Então vamos evitar a boca do peixe. Vamos evitar o grande problema da nossa vida. Quando Deus falou com Jonas, Jonas pensou que o que Deus queria dele era um grande problema. Quando Deus falou com ele, ele imaginou, se eu fizer o que Deus quer, eu vou ter um grande problema. Eu vou sofrer, vai ter dificuldades, eu vou me contrariar. Eu não vou satisfazer o que eu quero, se eu fizer o que Deus manda eu fazer. Ele estava enganado. Ele não sabia o que era grande problema. Pensando em se livrar do que ele imaginou ser um grande problema, ele caiu na boca do peixe. E a questão da mensagem é qual a distância que você está da boca do peixe. O peixe já foi mandado por Deus, o peixe está a caminho, a boca dele está se abrindo, você está perto da boca dele, está mais longe, ou nem existe peixe na história da tua vida. Nem existe grandes peixes na história da sua vida. Perceba que ninguém, olhando para a vida de Jonas, mas também olhando para Amós, onde o profeta, que é contemporâneo daquela época, diz que Deus não faz as coisas sem antes comunicar aos seus servos, aos profetas, que Deus revela as coisas. Olhando para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos discernimento de espírito, e o discernimento faz a gente saber as coisas que vão acontecer. O apóstolo João diz que nós temos a unção de Deus sobre nós, e quando temos a unção, sabemos de todas as coisas. Olhando para essas revelações da palavra de Deus e para a vida de Jonas, da forma como Deus falou com ele no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 1, nós entendemos que de uma forma geral, todos nós sabemos o que Deus quer. Todos nós ouvimos Deus e sabemos o que Deus quer da nossa vida. Deus fala com Jonas, irmãos, 4 coisas básicas para que a gente se sinta bem e com rumo na vida. Para que a gente não fique perdido na vida. Primeira coisa que Deus fala é lugar. Deus fala lugar. Vá para determinado lugar. Esteja em determinado lugar. E o lugar é muito importante na vida da gente. O lugar que a gente deve estar.
A família, a casa onde devemos morar, a cidade onde devemos estar, a igreja física onde devemos congregar, o lugar profissional onde nós temos que trabalhar. O lugar é algo muito importante para a nossa estabilidade. E quando Deus fala com Jonas, Deus define lugar. Ele fala, vá para tal lugar. Nem sempre o lugar que Deus fala para a gente é o que nós achamos que é o melhor. Nem sempre aí começaram os problemas de Jonas. Quando Deus falou de lugar, ele pensou, não é bom esse lugar, eu não quero esse lugar para mim. E ele deu um jeito de sair do lugar que Deus queria, de não estar no lugar que Deus queria. Primeira coisa importante para a nossa vida é lugar. Segunda coisa importante que Deus fala com Jonas e para nós é importante é tempo. Nós precisamos de saber o tempo. Qual é o tempo de comprar, qual é o tempo de casar, qual é o tempo de estudar, qual é o tempo de se divertir, qual é o tempo de fazer isso e de deixar de fazer aquilo. Nós precisamos de tempo. E no versículo 2, Deus fala para ele sobre tempo. Depressa. Vá para o lugar, depressa. Então Deus está falando de tempo. Deus não está falando assim, planeje o dia que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, se organize para fazer. O tempo você que marca, pega a tua agenda, vê quando cabe lá dentro o tempo para fazer o que eu estou te dizendo. Não, Deus fala depressa. Então ele marca tempo, ele define tempo. A terceira coisa que Deus fala com Jonas é missão. Deus fala para ele, pregue. Você vai para fazer isso, você vai para ser isso, você vai para agir desse jeito, você tem uma missão para cumprir. É muito importante para a nossa vida. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre sua missão na vida. Não descobre a sua missão de homem ou mulher casados, não descobre a sua missão de profissional, não descobre a sua missão de crente. Tem gente que não sabe o que vai ser da vida, fica perambulando, os anos vão passando e não se define. Não escolhe uma profissão, não escolhe uma carreira, não define um trabalho, não define uma vida educacional, uma escola, um estudo, uma graduação, não define uma vida ministerial, um serviço que faz, não traz missões para a sua vida. Uma pessoa sem missão fica sem missão. Fica sem ter o que fazer. Não tem nada pior do que não ter foco, do que não estar concentrado, do que não olhar numa direção reta, do que ficar que nem ventilador, sem saber o que eu sou na vida, o que eu faço na vida. E quando Deus fala, Ele fala para indicar a missão, o que vai fazer. E quarta coisa, Deus fala motivos em relação às coisas mais importantes da vida. Deus ainda diz para ele, você vai estar neste lugar, você vai fazer isso nesse tempo, e você vai ter essa missão, porque eu estou com um problema lá naquele lugar que precisa ser resolvido. Tem lá uma situação que tem que ser tratada, eu estou precisando de alguém para tratar disso. Então os motivos para o lugar, para o tempo e para a missão são apresentados por Deus. Não é uma vida sem sentido. Não é uma vida sem significância e propósito. Tem direcionamento dado para ele. Mas ainda assim, ele não vai. Ele decide ocupar o seu tempo de outra forma, estar em outro lugar do que aquele que Deus deu para ele, ter uma outra missão ou não ter missão, porque a gente vê pela história que ele estava sem missão, ele estava lá naquele outro barco, naquele navio indo para um outro lugar, sem nada para fazer. Quando todo mundo tinha que fazer alguma coisa, foi fazer, ele não fez, porque ele não tinha propósito na vida, ele não tinha missão. A pessoa que não ouve Deus falar, ou que não atende o que Deus fala, se torna uma pessoa sem propósito na vida, sem direcionamento na vida. Não fique pensando que eu estou dizendo somente quanto à igreja que congrega, eu estou dizendo direcionamento como pessoa mesmo, na sua vida profissional, estudantil, familiar, na sua vida consigo mesmo, perde foco, não tem visão, não tem direção, fica solto, à toa, não sabe o que está construindo na vida, porque não ouve o que Deus fala, ou ouve e não atende o que Deus fala. Então Deus fala com Jonas, dá para ele tudo isso, ele não ouve,
no sentido de não dar atenção e não dar crédito. E o que acontece com a vida dele? Peixe. Ele vai na direção da boca do peixe, que representa tragédias. Eu estou convencido que nós podemos evitar grandes tragédias na nossa vida. Não podemos evitar falta de água quando as represas não têm água. Não podemos evitar um desemprego no momento que o país passa por uma crise. Isso às vezes assola até algum irmão. Não podemos evitar uma doença, às vezes uma gripe, um resfriado, porque estamos com as dificuldades do tempo, da contaminação. Mas podemos evitar grandes tragédias. Devemos evitar grandes tragédias. Eu estou convencido que muitas pessoas vivem tragédias desnecessárias, que não precisavam viver na sua vida. Simplesmente porque não ouvem Deus falar, ou não dão crédito ao que Deus fala. Eu sei que na altura dos acontecimentos agora, algumas pessoas podem estar pensando, se Deus falasse comigo que nem falou com Jonas claramente, eu não titubearia. Se Deus falasse comigo de uma maneira clara, me indicando lugar, missão, tempo e dando motivos para a minha vida, eu estaria atendendo isso. Eu não estaria assim confuso, sem saber o que faço, para onde vou. Eu não estaria assim. Tem muita gente pensando isso. Vamos ver se Deus está falando com a gente ou não. Deus fala de muitas maneiras. Deus fala mais com a gente hoje do que falava naquela época. Deus fala mais claramente indicando essas coisas para a nossa vida hoje do que naquela época. Quero mostrar para vocês algumas coisas que nos colocam em vantagem sobre Jonas. No falar de Deus, no falar diretivo de Deus. Primeira coisa, a Bíblia. Jonas não tinha a Bíblia. Quem que tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia? Pega a Bíblia. Levanta a Bíblia. Eu acho que essa fotografia assim, o inferno não gosta de ver. Tira a foto mesmo, irmã do staff. Tira a foto. O diabo não gosta de ver essa foto da Bíblia. Obrigado. Jonas não tinha a Bíblia. Pelo menos não tinha a Bíblia como nós temos. Não tinha a Bíblia como uma revelação completa de Deus. Não tem a Bíblia com um Apocalipse dizendo, ninguém tire nem acrescente o que está neste livro. Está selado. Está concluído. A revelação plena. Quando você assiste um filme, acompanha um seriado, você sabe que as peças vão se montando como num quebra-cabeça dentro daquele filme, daquele seriado. Você pega uma coisa aqui que complementa com outra lá, que complementa com outra lá. E o bom filme é aquele que no final tem aquele ponto final que coroa todo o enredo e fica tudo muito claro de por que aconteceram aquelas coisas durante as diversas cenas e episódios do filme ou do seriado. É a revelação completa. Jonas não tinha a revelação completa. Jonas tinha alguns livros proféticos, ele tinha os livros da lei de Moisés, ele tinha alguma coisa, mas não como uma revelação perfeita, ele tinha peças do quebra-cabeça, ele não tinha o quebra-cabeça montado, ele não tinha tudo esclarecido, ele tinha apenas partes da revelação. Nós temos a revelação completa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Repita comigo, instrução. Útil para a instrução. Sabe o que é instruir?
Instruir é pegar pela mão e caminhar. Instruir é mostrar o tempo, é mostrar o lugar, é mostrar a missão, é mostrar os motivos do tempo, do lugar e da missão. Toda a escritura é inspirada e é útil para instrução, para dar direção para a nossa vida, para nos posicionar. Ele não tinha isso. Ele não tinha. Ele tinha que ouvir uma voz, que era a voz de Deus, mas que como nós, tinha um coração e sentimentos, tinha uma mente e pensamentos, tentando fazer interferência naquela voz divina. E ele, como nós, tinha aquela sujeição de pensar, será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso mesmo que Deus está falando? Provavelmente você já passou por isso, de em alguns momentos pensar, será que é isso mesmo que Deus está falando? Será que é isso mesmo que Deus quer? Ele tinha essas questões sobre ele quando Deus falava diretamente com ele. E Deus falava diretamente porque Deus não tinha a Bíblia para falar com ele. Quem tem a Bíblia, mais uma vez, diga, eu tenho a Bíblia. Fala para o seu irmão, você tem a Bíblia para falar com você. Nós estamos em vantagem com Jonas. Outra coisa que Jonas não tinha era Jesus. Ele não tinha a revelação de Jesus. E Jesus é a revelação completa de Deus. Ele tinha noção de salvação, noção de graça, noção das profecias, mas ele não tinha Jesus. Quem que está aqui que tem Jesus pode dizer glória a Deus por ter Jesus, pode dizer aleluia, aleluia, pode testemunhar para o seu irmão, dizer eu tenho Jesus, irmão. Pode perguntar para ele, e você tem Jesus? Aleluia, eu tenho Jesus. Tem mais gente comigo aqui que tem Jesus? Eu tenho Jesus. Ele se deu para mim. Então eu tenho Jesus. Nós temos Jesus. Jonas não tinha Jesus. O apóstolo João diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Além da Bíblia, da palavra escrita, nós temos a palavra mostrada, a palavra revelada em Jesus Cristo. Nós temos Jesus. Jesus está em nós. Ele não tinha Jesus. Nós temos Jesus falando com a gente. Ele não tinha Jesus falando com ele. Todo tempo nós temos Jesus falando o que nós temos que fazer. Mostrando nossa missão, nosso lugar. Mostrando os motivos da nossa missão, lugar e tempo. Nós temos Jesus. Terceira coisa que nós temos, ele não tinha, era o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava derramado sobre todo mundo. O Espírito Santo não tinha sido manifestado para habitar nas pessoas. O Espírito Santo vinha sobre alguém, se apoderava de alguém, e com ele aconteceu isso, falava com alguém, capacitava alguém e ia embora. O Espírito Santo não ficava. Aleluia, o Espírito Santo agora habita em nós. Eu e você somos morada do Espírito Santo. Nós levantamos, o Espírito Santo está com a gente. Nós deitamos, o Espírito Santo está com a gente. Nós estamos dormindo, o Espírito Santo está com a gente. Nós viajamos e o Espírito Santo está em nós. Aonde nós vamos, o Espírito Santo está com a gente. Nós estamos chorando, o Espírito Santo está com a gente. Nós estamos na festa, o Espírito Santo está com a gente. A gente vai no casamento, vai no enterro, o Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo não nos deixa só. Em todo momento ele está na nossa vida. Ele foi dado, ele foi entregue para nós, ele foi colocado em nós. Jonas não tinha o Espírito Santo. Em João 16:13, você que está marcando aí, João 16:13, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, quando vier, ele vai dirigir você em toda a verdade. É 16:13, né? É 13? 13, ali está 18, é 13. Ele vai dirigir em toda a verdade. Lá atrás eles não tinham o Espírito Santo assim. O Espírito Santo se manifestava esporadicamente, em lugares diferentes e por um espaço de tempo. E depois ia embora. O profeta Joel, capítulo 2, 28, diz: haverá dias em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a terra. Em Atos, capítulo 1,
e 2, quando Pedro vai pregar no Pentecostes, ele diz: o que vocês estão vendo é se cumprindo as escrituras do profeta Joel, e o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a terra. E o Espírito Santo chegou aqui no nosso meio hoje. Ele chegou na nossa vida, na nossa casa. E o Espírito Santo, quando chega, ele guia para toda a verdade. Ele dirige para a missão, para o tempo, para o lugar, para os motivos. Nós estamos em vantagem de Jonas lá na frente. Muito mais. Outra coisa, quarta coisa que Jonas não tinha era a igreja. Nós temos a igreja. Fala para o Senhor, você tem igreja, irmão, e uma boa igreja, viu? Que Deus tem preparado para você. Jonas não tinha a igreja. Ele não tinha reunião, ele não tinha culto domingo de manhã, ele não tinha ensinamento bíblico, Jonas não tinha o pastor Joel. Você está em vantagem de Jonas. Tem a igreja onde você se abriga. Jonas não tinha onde se abrigar. Em Mateus 16, 18, Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificaria a minha igreja e o diabo não vai poder com ela. Entrou na igreja, o diabo não pode com uma pessoa mais. Ela vive a igreja, ela está na igreja de fato, o diabo não pode mais com ela. Irmão, não questione a igreja, questione você. Espera aí, o diabo não pode, por que a minha vida está assim? Se você acha que é o diabo que está fazendo as coisas na tua vida, então por que você não está na igreja? Mas pastor, eu venho aqui, não que significa que estar na igreja é muito mais que isso. Ele não tinha igreja, nós temos a igreja. Quinta coisa que ele não tinha era as manifestações do Espírito através de dons espirituais. Jonas não tinha isso. Não existiam dons espirituais manifestados. Porque não tinha o Espírito, então não tinha os dons. Está escrito em Efésios 4, 11 a 12. Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para esse ministério, para aquele outro, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E distribuiu dons aos homens. Entregou dons às pessoas. Então hoje você tem tudo isso, nós temos tudo isso. E Deus está falando através de tudo isso. Hoje a principal maneira de Deus falar é pela exposição bíblica no culto público. O que nós pensamos olhando para Jonas, falando, veio a palavra do Senhor a Jonas com esta ordem, nós falamos, se Deus falasse assim tão claramente, eu não erraria, eu não estaria sem missão, sem saber lugar, sem saber tempo, sem saber motivos. Não, se Deus falasse comigo desse jeito, Ele fala muito mais hoje, muito mais claramente. Mas a forma de Deus falar hoje é através de alguém que conhece a Bíblia, porque nós temos a Bíblia. É através de alguém que ama Jesus, conhece a Bíblia e ama Jesus, porque nós temos Jesus. É através de alguém que se enche do Espírito Santo. Então alguém que conhece a Bíblia, ama Jesus, é cheio do Espírito Santo e tem responsabilidade sobre a igreja. Não é alguém que vai falar o que dá na cabeça, só para emocionar, ou para dar um jargão, ou para todo mundo ficar feliz. Não, é alguém que tem responsabilidade sobre a igreja. Sabe que vai prestar contas dela, do que está fazendo. Então essa pessoa que tem responsabilidade sobre a igreja, ela recebe dons do Espírito Santo. Então alguém que conhece a Bíblia, ama Jesus, é cheio do Espírito Santo, tem responsabilidade sobre a igreja, tem dons do Espírito Santo. Essa é a maior maneira que Deus usa para falar hoje. E para mostrar lugar, tempo, missão e motivos para a nossa vida. Quando a gente não dá atenção a isso, o que acontece? Lá vem o peixe. Fala para o seu irmão, cuidado com o peixe, irmão. Cuidado com o peixe. O peixe é o dia da calamidade. O peixe é o dia mau. O peixe é o dia que as coisas saíram do controle. O peixe é o dia das trevas. O peixe não é o problema do dia a dia. O peixe é aquilo que a gente não espera e que quando vem faz um dano terrível na vida. Destrói a vida. Lá vem o peixe, porque a gente não ouve. Qual é a distância que nós estamos da boca do peixe? Deus fala
pela sua palavra hoje na exposição bíblica. Agora Deus está falando com a sua palavra. Foi como aconteceu em Atos. Depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, versículo 14 diz: então Pedro levantou-se em alta voz, dirigiu-se à multidão. Ele leu, ou ele mencionou, citou de cor, o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, e depois disso ele usou em correlação os Salmos 16, versículo 8 a 11, e o Salmo 110, versículo 1. Esse foi o esboço de Pedro, que estava na mente dele, e baseado nesses 3 textos, ele pregou, e as pessoas ouviram, e 5.000 pessoas se arrependeram e se converteram. Foi a forma como Deus começou a falar. No capítulo 3, ele entra no templo e ele prega, usando Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 22, versículo 18, e Isaías 52, 13. Ele vai no templo e ele usa esses 3 textos bíblicos e ele prega a palavra no templo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4, vamos abrir a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 a 4. O apóstolo orienta o jovem pastor da seguinte forma: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Outro dia eu estava em casa, sem nada para fazer. Já tinha lavado a louça, varrido a cozinha, estava sem nada para fazer. E eu liguei o YouTube e fui assistir um culto. Abri num culto. E fui assistir um culto e ouvir uma pregação. E o pregador começou a pregar. E de repente a câmera focou na igreja, em um lugar da igreja. E deu uma congelada. Não sei se o problema na minha internet estava lenta. Ou na câmera lá da igreja que estava com um problema. Mas deu uma focada no lugar e ficou parada no lugar. E o pregador falando. O áudio continuou solto. Mas a imagem ficou congelada. E eu fiquei ouvindo a pregação. E comecei a reparar, e eu contei, tinha 30 pessoas naquele foco da mensagem. 12 estavam ouvindo. 12. 30 pessoas na igreja. Nitidamente tinha 12 olhando para o pregador. Nem sempre estar olhando para o pregador está ouvindo. Mas a possibilidade de estar ouvindo é muito grande. Agora quem está olhando para a unha, quem está olhando para o chão, quem sentou assim... sendo bêbado em fim de festa, com toda certeza não está ouvindo nada. A imagem congelou em 30, 12 estavam olhando para o pregador. Talvez os 12 estavam ouvindo. Com certeza 18 não estavam ouvindo. Não estavam interessados. Tem mães que em casa o bebê apronta de monte, suja a cadeira, faz aquele negócio mole, lento, que eu não vou dizer o nome, e suja, e põe a mão, e meleca, passa na cara, passa no fogão, e a mãe vai perceber 2 horas depois. Na igreja fica no bebê assim o tempo inteiro. Não tem interesse na palavra. Não tem interesse na voz de Deus. É Jonas. Fala para o seu irmão, cuidado com a boca do peixe. Cuidado. O peixe está chegando. O peixe está vindo. O peixe está se aproximando. Jonas não deu crédito à voz de Deus. Em Isaías 53, versículo 1.
profeta faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E ele responde a pergunta com uma outra pergunta. Quando ele diz: a quem se manifestou o braço do Senhor? Na verdade, o que ele está dizendo, aquele que dá crédito à pregação, se manifesta o braço do Senhor. A mão do Senhor vem em direção daquele que dá crédito à nossa pregação. Quantos precisam da mão de Deus essa semana na sua vida? Quantos precisam da mão de Deus? Os que precisam da mão de Deus precisam ser coerentes. É para quem dá crédito na pregação. Não seja do tipo de pessoa que parece que tem... Como que é aquele negócio que coça? É pó de mico? Quando eu era criança, chamava de pó de mico. A gente jogava pó de mico nas velhinhas para ficar rindo depois. Deus já me perdoa desse pecado. Eu era uma bênção, irmãos. Pó de mico, ou sei lá outro nome que dê. Tem gente que na pregação tem pó de mico. Fica o tempo inteiro, parece macaco. Na verdade, é desinteressado por Deus. É desinteressado da palavra de Deus. Depois não entende por que vem o peixe. Depois não entende por que o peixe chega. E essas pessoas são tão orgulhosas, irmãos, que quando chega o peixe ainda fala: eu fiz tudo certinho. Eu não sei por que que Deus trata assim. Por que que Deus não age? Por que que Deus permitiu esse peixe me engolir? E não entende. Que é porque tem pouco caso com Deus, tem pouco caso com a palavra de Deus, não se importa com o que Deus fala, não liga para o tempo de Deus, para o lugar de Deus, para a missão que Deus dá, não se importa com os motivos que Deus apresenta. E depois não sabe por que que chegou o peixe. Por que que chegou o peixe? Mas o peixe não vem logo de cara. Do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, tem um tempo. O peixe não veio logo de cara. Deus continua agora falando de outras maneiras com Jonas. Primeiro Deus fala pelas circunstâncias. Já que ele falou e não adiantou, olha, quando você ouve Deus, agora Deus está falando com você. Quando você ouve Deus, você evita a boca do peixe. Mas se você não ouve Deus, Deus é tão misericordioso que antes que chegue o peixe, Ele ainda continua falando de outras maneiras. Primeiro Ele fala pelas circunstâncias. Vocês sabem da história, Jonas vai para um barco, vai para um outro lugar, está lá no navio indo para outra direção, no versículo 4, capítulo 1 mesmo. Deus mandou um forte vento. Veio uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo a ponto de se partir no meio. Sabe, essa gente que não ouve Deus, quando vem a tempestade, já começa: o sangue de Jesus tem poder, o diabo, sai capeta, sai capeta, sai. E Deus está falando: não, sou eu que estou soprando, não é o capeta não. Você imagina se Jonas era esse crente do reteté que não ouvia a palavra e ficasse lá no navio: sai capeta, sai capeta, sai capeta, sai. Olhava para a tempestade e falava: são demônios, sai, sai, sai. E tem gente que fica assim. Não é. Essa tempestade na tua vida não é capeta, irmão. É Deus soprando. É Deus soprando. Para quê? Para evitar o peixe. Você está pensando que o problema é a tempestade? Não, o problema é o peixe. Cuidado com o peixe. A tempestade é só uma forma mais de Deus dizer para você: cuidado com o peixe. Vem a tempestade, não adianta. As circunstâncias na vida dessa pessoa mostram o que está acontecendo. Ela não enxerga. Jonas não enxergou. A tragédia ao redor dele, e ele não enxerga o que está acontecendo. O peixe está vindo, ainda não veio. Deus nem falou com o peixe. Mas ele não percebe. Deus quer evitar o peixe na nossa vida. Deus quer evitar a boca do peixe na nossa vida. Mas a gente não enxerga. A gente não percebe. O que acontece depois? Segunda coisa, sofrimento. Versículo 5 mostra que o sofrimento começou a tomar conta de todo mundo ao redor. Os marinheiros ficaram com medo, gritavam por socorro.
Clamavam cada um ao seu Deus. Começaram a perder as coisas porque começaram a jogar tudo no mar. Jogaram carteiras. Já pensou aquelas mulheres jogando sapato no mar? Coisa terrível. Que catástrofe. As bolsas sendo jogadas no mar. Já pensou, irmã? Bolsa e sapato jogando fora. Jogando fora, jogando as coisas, se perdendo, sofrimento chegando. Todo mundo sofrendo ao redor e Jonas não percebe. O peixe está vindo. E Jonas não percebe. As pessoas estão sofrendo ao redor dessa pessoa que não ouve Deus, que despreza o que Deus fala, que não se importa com a voz de Deus, que tem pouco caso com a voz de Deus. As pessoas ao redor estão sofrendo, tem gente secando, tem gente chorando, tem gente com dor, tem gente perdendo. Pessoas do lado, e ela não enxerga, ela não percebe. E a boca do peixe está ali na frente. Fala para o seu irmão, ó a boca do peixe, irmão, está vendo já? Cuidado, boca do peixe. Está chegando lá. Terceira coisa que acontece. Irmão, quando você começar a andar na rua, lá no seu serviço, e de repente um bêbado, um alcoólatra, de repente um budista, de repente alguém que vai lá tocar tabaco para Iemanjá, começa a te dar lição de moral. Fica preocupado, o peixe já está perto. Quando de repente aquele ímpio, aquele que não conhece o Senhor, aquele que não teme a Deus, aquele que começa a olhar para você e falar assim, esse comportamento não está certo, o que você falou não está certo, aquilo está errado. A gente vê aqui no versículo 6 que o capitão do navio diz para ele, como é que você está aí dormindo? Você não vai fazer nada? Ele era um profeta, um mensageiro de Deus, um orientador do povo de Deus. Agora um homem rude lá do mar, que não tinha nada a ver com Deus, está corrigindo ele, dizendo, cara, você não vai se tocar, não vai fazer nada, vai deixar as coisas cair desse jeito, vai deixar a vida afundar dessa maneira, vai continuar nessa conduta irresponsável, preguiçosa, negligente, carnal, mundana, vai continuar vivendo assim? Um ímpio lá. Não, ele não ouviu Deus, e ele estava indo, vocês sabem, para uma cidade de Tarsis onde não tinha profeta, porque ele não queria ouvir profeta, ele não queria ouvir nada de Deus, ele estava procurando se esconder, fugir. Então vem aquelas pessoas que não têm nada a ver com Deus e diz para ele, eu cria vergonha, cara, vê o que você faz, você está errado, você não pode agir assim. Mas ele não percebe, sabe por quê? Quem está cegado não ouve. Quem está cegado não ouve. É isso mesmo. Os sentidos são abalados e a pessoa não consegue entender. O diabo colocou uma trava na mente. Paulo escreve aos Coríntios e diz, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a verdade da glória de Deus. Eles não conseguem ouvir e entender. E Jonas está nessa condição. E depois, o que acontece mais? Quarta coisa que acontece no versículo 13. Versículo 10, 11, 12. Está aquela calamidade toda acontecendo. E eles falam para Jonas, Jonas, o que a gente faz para acabar com esse problema? O que Jonas fala? Joga no mar. Eu sou o problema. Eu sou a razão disso tudo. Acabem comigo e acaba o problema também. Mas no versículo 13 diz assim, em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Sabe o que acontece? Um monte de gente boa se aproxima. E fica tentando ajudar. Ô irmão, não faz isso. Vou te emprestar um cheque para você resolver esse problema teu. Vai lá e resolve. Ô irmão, não faz. A mulher seca de tanto jejuar e orar. Seca, está querendo bem do mar, está vendo que o cara está indo para o buraco, está se afundando, e a mulher está lá do lado, oh Deus, ela não dorme mais, ela ora, ela busca Deus, os irmãos da igreja se reúnem, faz círculo de oração em favor da pessoa, tem gente que faz campanha de 14 dias pela pessoa, e suplica e clama, um monte de gente boa ao redor fica tentando ajudar. Mas a pessoa está indo para a boca do peixe. Não percebe. A tragédia está chegando, a calamidade está chegando.
ela está indo para a boca do peixe. Bom, Deus falou, mostrou lugar, tempo, missão, deu motivos. Jonas não ouviu. Não quis ouvir. Deus chama o vento e falou: "Ô vento, me ajuda aqui. Vai lá. Dá uma soprada forte naquele barco para ver se ele ouve agora." Não ouve. As circunstâncias não falam com a pessoa. Ela não consegue ouvir pelas circunstâncias. Começa tudo a se perder ao redor. O sofrimento chega. E a pessoa fica: "Estou sendo provado. Estou sendo provado." Deus está falando. Ela não enxerga. O sofrimento chega. Pessoas ao lado começam a sofrer. As coisas começam a se perder. E ela não percebe. Não adianta. Aí vêm os estranhos e começam a dar conselhos, sabe? Aquela pessoa que não tem nada a ver com a fé. E começa a dizer: "Oh, você não devia fazer isso, você devia agir assim, você não devia caminhar dessa maneira, você não devia..." Ela não percebe. Aí vem gente boa ao redor, gente que ama, dizendo: "Vou orar por você, vou te emprestar um dinheiro, vou correr atrás, vou fazer uma campanha pela tua vida, estou jejuando por você." Um monte de gente começa a cercar a pessoa para tentar ajudar. E o que acontece? Nada, ela não enxerga. Aí Deus usa o plano B. Deus vai na agência marítima e contrata um grande peixe. E chama o grande peixe e fala: "Tem uma tarefa para você." Engole aquele camarada. Aí ele cai nas entranhas do peixe. Aí vem o dia da calamidade. Não esqueça que Deus falou antes. Não esqueça que Deus falou de muitas maneiras antes. Mas o coração obstinado, duro, rebelde, desobediente, carnal, orgulhoso, vaidoso, não quis saber de ouvir Deus. Não quis. Se encheu de razões. Jonas se encheu de razões. Até mesmo depois de tudo isso acontecer, Deus vai perguntar para ele: "É justo você estar assim, com raiva?" Ele fala: "É justo. Eu estou cheio de razões." Nem a boca do peixe resolveu. Como acabou a história de Jonas, vocês sabem que nós não sabemos. E como vai acabar a tua história? Eu sei que eu não sei. Depende de você ouvir Deus. Eu quero orar pela tua vida. Talvez Deus já está chamando o plano B, ou já chamou o plano B para a tua vida. O plano B de Deus continua sendo um plano para falar com você, para tratar com você. Veio o peixe no plano B, engoliu Jonas. Normalmente a digestão de um peixe é rápida, mas aquele peixe ficou 3 dias com azia e não conseguia fazer digestão. E Jonas fica lá no meio da gosma. Tem muito crente no meio da gosma. E lá no meio da gosma grita: "Socorro!" E Deus é tão misericordioso que Deus fala para o peixe: "Peixe, vomita ele em terra." Aí o peixe vomita Jonas em terra. Jonas tira a gosma dos olhos, do vidro, da cabeça, tudo colando nele, daqueles negócios que estavam dentro do estômago do peixe. Ele tira tudo aquilo, ele abre os olhos. Deus fala: "Jonas, ô Senhor, pois não. Vai para a grande cidade de Nínive." Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia, de repente Deus não fala assim: "Já não deu certo, vou fazer outro plano." Vai para a grande cidade. E lá vai o profeta emburrado. Vou lá pegar, não concordo não. Mas pelo menos foi. Tem gente que nem rabugento é, mas não vai. Fica com glosma. Tira a glosma, irmão. Fica com a glosma do peixe na vida. Fica com o dia da calamidade. Fica com a tragédia, mas não obedece. Não atende o que Deus fala. Só que Deus não muda de ideia. Eu espero que Deus não precise de plano B na sua vida. Amém? Amém? Vamos ficar em pé para a oração? Espero que Deus não precise usar plano B. Mas Ele tem o plano B. O plano B chama a boca do peixe. Fala para o irmão: "Cuidado, irmão. Cuidado com a boca do peixe."
Se você está bem pertinho da boca do peixe, do dia da calamidade, ou se você já foi engolido, tem solução para a tua vida. Tem jeito. Mas continua dependendo de você crer. Continua dependendo de você ouvir o que Deus fala e acreditar. O que eu acho de extraordinário nessa história de Jonas é o que eu já repeti a outra semana e hoje. Não tem fim a história de Jonas. Não conclui dizendo Jonas se arrependeu, Jonas mudou a sua postura, Jonas se quebrantou, ou então Jonas se desviou, se afastou de Deus, pediu aposentadoria de profeta e não é mais profeta. Não tem fim. Fica em aberto. Eu tenho certeza que é para refletir-se como uma história para mim e para você. Para que a gente leia a história de Jonas e nos coloquemos ali. Porque assim como Deus falou com Jonas, Ele fala comigo e fala com você hoje. E fala de uma forma mais acentuada, mais clara. Porque agora a gente tem a Bíblia, amém, irmãos? Agora a gente tem Jesus. Quem tem Jesus aqui? Agora nós temos o Espírito Santo nos dirigindo. Agora nós temos a igreja e temos os dons espirituais. Então Ele está falando mais claramente ainda. Mas como é que a gente está? Sem ouvir? Teimosos? Desnorteados na vida? Perdidos? O peixe já está aí, a gente não viu? O peixe já abriu a boca e a gente não se importa? É melhor ficar com orgulho, é? É melhor se agarrar ao orgulho, à vaidade? O que a gente vai fazer? A gente vai se quebrantar ou a gente vai ficar teimoso? Vai abrir o coração ou vai se trancar? É por isso que a história de Jonas não tem fim, porque as respostas nós temos que dar. Cada um individualmente é que dá as respostas. Não adianta gente boa se compadecer. Eu tenho, vocês sabem, quase mais de 3 décadas de ministério, indo para 4 décadas de ministério. Já me compadeci de tanta gente, eu já sofri por tanta gente, eu vejo que não adianta. Depende deles. Depende deles, não adianta. Eu não vou levar ninguém no céu nas minhas costas. Eu não vou mudar a história de ninguém. Os marinheiros remaram, vamos remar mais. Não vamos jogar ele no mar não. Vamos remar, vamos tentar salvar ele. Não vamos fazer mal para ele não. Não adianta. Não adianta. É você que tem que enxergar que tem um grande peixe ali na frente, uma calamidade, uma desgraça muito maior do que você pode imaginar. E se você não ouvir Deus, o peixe vai ser parte do plano de Deus para a tua vida. Não era para Jonas, passou a ser. Qual é a distância que nós estamos da boca do peixe? Que você tem problemas, eu sei porque eu também tenho. Que você tem alguma dificuldade na vida, todos nós temos. Mas eu estou falando de calamidade, eu estou falando de desgraça. Eu estou falando de ventre de peixe, de lugar escuro, sombrio. Quando tudo se acaba, se destrói. Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer contratar peixe. Deus não quer usar peixe. Deus quer usar você, a tua vida. Deus não quer pegar peixe e fazer de peixe um mensageiro. Ele quer usar você para ter uma vida que seja uma mensagem dele. Mas e daí? Como é que você vai reagir a isso? Você vai deixar o peixe te engolir? E se ele já te engoliu, o que você vai fazer agora? Você vai talvez clamar a Deus, mas continuar duro no coração? Não faz isso. Faz isso, vamos mudar essa história. Aleluia, vamos mudar essa história, acredite. É possível mudar a história. Aleluia, quem é de Deus aqui, acredita que vai mudar a história, eu sei disso. Porque Deus muda a história. Deus não está aí para ficar na história inserido, Ele está aí para fazer a história. Não tem na tua vida uma história traçada que tem que se cumprir. Tem um plano de Deus para a tua vida que pode se cumprir. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar e mudar as coisas. O peixe vai ter que te vomitar para fora. A desgraça vai ter que sair da tua vida. A calamidade vai ter que fugir de você. Mas depende de você.
Depende de você não se entregar a si mesmo. Ser humilde, se quebrantar diante de Deus. Qual distância você está da boca do peixe? Essa é a mensagem. A minha oração a Deus é para que o Espírito Santo impregne na sua mente, na minha mente, em nossos corações. Essa pergunta, qual distância que você, Mauro, está da boca do peixe? Será que o peixe está a 1 metro de você ou está a 1 quilômetro? Será que o peixe já existe na tua vida ou não existe ainda na tua vida? Será que você não vai deixar o peixe trabalhar? Ou você vai colocar o peixe para trabalhar? Depende de você. Depende do quê? De ouvir Deus. De quando Deus fala de tempo, de lugar, de missão, de motivos, você aceitar. E hoje Deus fala muito mais do que falava no passado. Deus fala mais claramente do que falava antes. A dureza do coração humano é o problema. O pecado arraigado na mente humana é o problema. O domínio de Satanás na mente das pessoas, escravizando as mentes, é o problema. Pessoas que não se rendem a Deus, que não se arrependem dos seus pecados e impedem a ação de Deus. Podem impedir a ação de Deus na sua vida para o seu bem, mas não conseguem impedir que Deus haja com o peixe, que Deus chama o peixe. Porque quando Deus chama o vento obedece. Quando Deus fala com o mar se enfurece. Quando Deus chama o peixe vem. Quando Deus fala com a erva para destruir a árvore, o verme vai lá e destrói a árvore. E você, quando Deus fala com você, o que você faz? Sabe qual é o problema? Vento não pensa, não argumenta. Mar não pensa e não argumenta. Verme não pensa e não argumenta. Tempestade não fica pensando se está certo. Você pensa. Mas como é que está a tua mente? Cheia de demônios ou cheia da palavra de Deus? Uma mente cheia da palavra de Deus responde sim para o Senhor. Uma mente cheia de demônios só fica com argumentos para contrariar o que Deus fala, para não aceitar o que Deus fala, para se justificar diante do que Deus fala. Tolo, você só se engana a si mesmo. Deus ninguém engana. Qual a distância que você está da boca do peixe? Curve a sua cabeça, por favor.